Olá, meus amados e amadas que me acompanham no nosso canal do curso de Direito, especialmente na disciplina Direito Penal. Na nossa última aula, na nossa 11ª aula, nós falamos e tratamos dos efeitos da condenação prevista no artigo 91 a 91 e 92 do Código Penal. Hoje, na nossa 12ª aula, nós iremos tratar do que diz respeito à reabilitação prevista no artigo 93 ao artigo 95 do Código Penal. Esse instituto, o Instituto da Reabilitação Penal, ele está previsto no artigo 93 do Código Penal. E 93 e seguintes do Código Penal, até o 95, né? Ele visa aí analisar a reabilitação penal como um instrumento de reinserção do apenado ao seio social, também como um instrumento de prevenção especial e positiva, tá? Possibilitando aí aquele que experimentou um regime penal, tá? Público, certo? E que tem condições de voltar a exercer as suas atividades laborais, profissionais, e agora, depois de ter sido penalizado, com fidelidade às normas da boa convivência, e voltando aí à sociedade sem nenhuma restrição ou estigmas da prisão, né? Esse instituto, ele vem a tratar-se de um importante instituto penal, que tem como objetivo o de restaurar a dignidade da pessoa humana, certo? A dignidade do condenado, disciplinando. Ele está disciplinado aí, nós podemos ver também, além do artigo 93 a 95 do Código Penal, no artigo 743 a 750 do Código de Processo Penal, e também no seu artigo 202 da Lei de Execução Penal. Vejamos, o artigo 743 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: 743 do Código Penal, ele diz que a reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 anos, pelo menos conforme se trate de condenado ou reincidente, contado do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante todo aquele tempo. O artigo 750 diz que a revogação de reabilitação do Código Penal, no seu artigo 120, certo? Será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público. E na Lei de Execução Penal, no seu artigo, a Lei 7.210/84, no seu artigo 202, ai meu Deus, Lei de Execução Penal, 202. Diz o seguinte: cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecida por autoridade policial ou por auxiliar da justiça qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Tá? Bom, estas medidas, ela tem como importância
a de que o Estado ele deve utilizar-se desses meios para fomentar e estimular o condenado a complementar a sua regeneração social, certo? Ou seja, ele deve aí, o Estado deve oferecer a ele, certo, essa regeneração social, que como sendo o Estado deve ter isso aí como um instrumento de reinserção social, tá? E de prevenção especial positiva, possibilitando aquele condenado que experimentou aquelas agonias de cárcere a voltar a ter condições de exercer as suas atividades laborais, profissionais e etc. Né? Para que se possa entender melhor acerca dessa reabilitação penal, se faz necessário a gente entender alguns conceitos. O jurista Guilherme de Souza, ele conceitua a reabilitação penal como sendo, diz ele lá, a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Outros juristas dizem ser uma declaração judicial que, estando cumpridas ou extinta as penas do sentenciado, lhe é assegurar o sigilo acerca do processo e de sua condenação pela sentença condenatória, dentre outras. Tá? Em resumo, esse instituto ele vem a tratar de medida que visa restaurar a dignidade da pessoa, do condenado, e para ele facilitar, lhe assegurando o sigilo acerca do processo e de sua condenação dentro da sociedade, tendo ele aí recuperado a sua cidadania após a extinção da pena. Tá? Segundo as doutrinas, a reabilitação ela apresenta duas metas, quais sejam: a primeira é o próprio instituto da reabilitação, e a segunda é a garantia do sigilo nos registros, de acordo com o que prevê o artigo 202 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210/84, que acabamos de ler. Tá? De modo que este artigo da Lei de Execução Penal, o artigo 202, ele assegura aí o sigilo, independentemente da reabilitação. Senão, vejamos quando ele diz assim, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridades policiais ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir novos processos, tá? Pela prática de novos delitos, né? Tá certo? Novo delito, nova estação ou outro caso expresso em lei, de acordo com o artigo 202. Portanto, por razão, aliás, em qual razão o condenado aí, logo digamos assim, que o condenado ele irá requerer a reabilitação, se esse próprio dispositivo, certo, ele garante o sigilo logo após o cumprimento da pena, da extinção da pena, certo, de forma automática pelo artigo 202, tá? No entanto, nós devemos ver que no requerimento de reabilitação, ele exige um decurso de prazo de 2 anos, tá? Após a extinção ou cumprimento, e pressupõe o preenchimento de diversos requisitos, certo? O deferimento da reabilitação faz com que a condenação anterior
só possa constar as certidões por força da ordem judicial, de acordo com o que prevê o artigo 748 do CPP. Se não, vejamos, 748 do Código de Processo Penal. 748 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas nas folhas de antecedente do reabilitado, nem em certidão extraída do livro do juízo, salvo quando requisitados por juiz criminal, tá? Então, podemos dizer aí que esse artigo 202, que assegura aí apenas a certidão sem registros, e ele só pode ser feito quando solicitado pelo condenado, tá? Ele pode também haver menção aos antecedentes, quando for solicitado por autoridade policial ou por órgão do Ministério Público, ou ainda para fins de concurso público, tá? Uma vez que na parte final do referido artigo, certo, ele prevê a possibilidade da quebra de sigilo, certo? Em outros casos é expresso em lei, que está lá, é bem explícito, né? Há de se ressalvar também que, mesmo que o deferimento da reabilitação, o sigilo não é absoluto, posto que em decorrência de ordem judicial poderão os antecedentes constar de certidões a fim de instruir processos pela prática de novo crime. Por isso que é assegurado ao condenado que já cumpriu pena obter a certidão negativa, tá? O que poderá facilitar aí a sua reintegração na vida social, obtendo ele um emprego, etc., né? Obtendo uma ressocialização, né? No entanto, a anotação referente à condenação, ela será mantida nos arquivos judiciais, não sai dali, e constará de certidão, por ordem judicial, para instruir outro processo. No caso dele vier ser novamente indiciado, aquele documentação guardada, ele vai servir para indiciar noutro processo, tá certo? No que diz respeito o prazo para ser... Não, vamos finalizar aqui, depois a gente fala dos prazos. Nesse sentido, o sigilo da folha de antecedentes para fins civis também ele é assegurado aos condenados, né, para a sua reabilitação, de acordo, reiteramos, né, de acordo com o artigo 202. Outra meta consignada nesse artigo é proporcionar a recuperação de direitos perdidos por conta dos efeitos da condenação. Isso também é uma outra ponderação. Passemos aos prazos. Prazo para ser requerido, ele pode ser requerido 2 anos após a extinção ou término da pena, incluindo nesse período o prazo de sursis, certo? Ou do livramento condicional, se não houver nenhuma revogação, tá? Destaca-se aí que, de acordo com o previsto no artigo 94 do Código Penal, tá? O 94 do Código Penal, que diz: a reabilitação poderá ser requerida depois de 2 anos do dia em que foi extinta, de qualquer modo, a pena ou terminada a sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação desde que o condenado, aí tem o inciso 1º, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, tenha dado durante
durante esse tempo, demonstração efetiva e constatante do bom comportamento público e privado, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou renovação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Isto diz respeito aos prazos, tá? A ser requerido, né? Se essa reabilitação ela for negada, tá? Ela poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído, tá? Com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários para a reabilitação, tá bom? Está previsto no artigo 94 do Código Penal, tá? Da competência, quem é competente para conceder a reabilitação? Este é um assunto que muitas vezes tem causado dúvidas às pessoas, que é quanto a competência para a concessão da reabilitação. Podemos observar que o artigo 743, que já lemos aqui do Código de Processo Penal, 743 do Código de Processo Penal, fala da reabilitação. Nós já lemos o artigo, não vou ser aqui repetitivo. Você pode olhar e voltar novamente a entender. Então, neste artigo, ele fala da reabilitação, tá certo? E ele deixa aí claro que a competência para a concessão da reabilitação penal é do juiz da condenação, tá ok? E por outro lado, também devemos observar o artigo 66 da LEP, que vem a falar da competência do juiz da execução. Devemos entender que quando se lê aqui a LEP, a gente vai falar, vai imaginar quem é o juiz da execução, e está lá na LEP. No entanto, esse artigo, ele diz que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local da organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. No entanto, no 66, ele diz assim, ó, compete ao juiz da execução. Aí vem os incisos aplicados, mas não cita de forma alguma aqui, certo? Quanto à reabilitação, tá bom? E ele fala aqui, no 65, que competirá ao juiz indicar o local da organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. O juiz da sentença é o juiz da execução, tá ok? Deu para entender, né? Bom, e qual o caráter pessoal da reabilitação? O caráter pessoal da reabilitação diz respeito que só pode ser requerida, certo, pelo próprio condenado. Ele tem caráter pessoal, tá? Ele não pode ser requerido por sucessor ou herdeiro do condenado, tá? Então, neste caso, a reabilitação, ela tem caráter pessoal, tá bom? E quais são os documentos necessários para que se requeira a reabilitação? Bom, é certo que a lei, ela exige que seja feita através de uma petição que deva ser instruída por alguns documentos, tá certo? E nós podemos ver isso no artigo 744 do Código de Processo Penal. Se não, vejamos. 744 do Código de Processo Penal. Cumprida o artigo 744. O requerimento será instruído com 1. Certidões de antecedentes
do condenado, das comarcas onde residiu durante 2 anos posteriores à extinção da pena, certidão de comprovante não ter o requerente respondido, nem está respondendo processo penal em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Tá? O 2, ele se refere aos atestados, os atestados de autoridades policiais ou outros documentos que mostrem ter residido o condenado nas comarcas indicadas e mantidas, e ali mantido o bom comportamento, né? Então vejamos. 2, atestado de autoridade ou documento que comprove ter residido nas comarcas indicadas, mantido efetivamente bom comportamento, tá? O 3, ele trata de atestados de bons antecedentes, de bom comportamento, fornecido por pessoas cujos serviços o condenado prestou. Se não vejamos. 3, atestado de bom comportamento fornecido por pessoas a cujo serviço tenha estado, tá? O 4, ele vem a tratar de outros documentos que comprovem a sua regeneração. Vejamos. 4, quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração. O 5, ele diz respeito à prova de ter ressarcido o dano ou que não pôde fazer, né? Vejamos. 5, prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo. Aqui nós falamos, meus caríssimos, minhas caríssimas irmãs, meus alunos, colegas, tá? Da parte que trata, certo, da reabilitação, prevista nos artigos 93, 94, 95 do Código Penal. Na nossa próxima aula, nós iremos falar das medidas de segurança. Será a nossa 13ª aula, certo? Espero em breve finalizar. Já estamos bem próximo de finalizar. Só falta, já estamos no 95 para 361. O artigo está bem pertinho, tá? De terminar o Código Penal. E aí todos vocês vão ficar por dentro do que significa todo o teor do Código Penal. Espero ter contribuído com todos vocês e que tirem proveito, certo, daquilo que eu falei aqui. Se eu tiver cometido qualquer engano, espero que me corrijam, façam um comentário para que eu possa melhorar no conteúdo das aulas. Obrigado a todos e até a nossa 13ª aula, que estarei postando amanhã. Até lá e a vocês um cheiro, a todos vocês. Abraços.